Olá, bem-vindo a mais este domingo. E os textos de hoje começam com um alerta. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no primeiro versículo, diz: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Mas se calhar então o texto de hoje é para os pastores, para os líderes, para os reis, para os governantes, quem sabe. É algo que foi falado para os líderes do povo de Israel há muito tempo atrás. Se calhar não tem muita aplicação para mim. Será? Jeremias, ele era sacerdote e filho de sacerdote. E ele faz essa denúncia, ele faz essa chamada de atenção aos reis, com razão. Porque enquanto os reis eles levavam a população a se entregarem, a adorarem a deuses estranhos, enquanto os reis eles oprimiam a população, seja com impostos ou com outras formas de opressão, os sacerdotes e os profetas, no lugar de denunciarem essas más práticas, eles se aliavam a esses que eram os detentores do poder. Eles não queriam perder suas posições de prestígio, não queriam deixar de estar ali ao redor do palácio, o que fazia com que Deus ele precisasse mandar essa mensagem por meio do profeta Jeremias para abrir os olhos dos reis, mais uma vez. Mais um profeta verdadeiro em meio a tantos profetas falsos, tentando convencer aos reis que eles precisavam se converter. Mas aí você pensa, ok, essas mensagens elas eram entregues aos reis. O que é que isso tem a ver comigo? Para que a gente consiga entender um pouco melhor essa situação e como é que ela se aplica a nós precisamos olhar um pouco mais longe. Nós precisamos olhar a história como um todo, como se fosse uma viagem ao tempo, olhando para toda a revelação que Deus entregou a nós sobre a história da humanidade. E tudo começa lá atrás, com Adão. Adão ele tinha sido posto no jardim enquanto um ser humano comum, com apenas uma regra, que é não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele que também era administrador do jardim, ele que conversava com Deus, nós podemos olhar para ele como uma figura tipológica de um ser humano comum, também de uma figura régia, de um rei, e também de um profeta ou de um sacerdote, né? Adão ele representava toda essa realidade humana. E Adão ele foi falho. E por ele ser falho, por ele ter não seguido aquilo que Deus queria para ele, isso revela uma verdade inconveniente sobre todos nós, né? Que nós também somos falhos. Mas essa história ela não para por aí. Depois de Adão nós tivemos o primeiro fratricídio, nós tivemos o crescimento do ódio, nós tivemos uma série de situações que a Bíblia nos relata de pessoas que foram falhando com o tempo. E Deus olha para aquela situação toda e ele consegue enxergar uma pessoa que era diferente. E a partir dessa pessoa, ele entregou uma promessa de que ele faria da descendência dessa pessoa um povo para si. E essa pessoa era Abrão, né? Abrão ele não tinha lá grandes perspectivas humanamente falando. Ele era nômade, ele não tinha filhos, ele era uma pessoa de idade. E por mais que a gente olhe para Abrão e não enxergue nada de valioso, Deus enxergou algo valioso dentro do coração de Abrão, que era a fé dele, né? Abrão era conhecido por ser o pai da fé. Mas a história continua e nós continuamos a ver uma série de falhanças com as gerações que viriam a seguir. Nós vemos escravidão, nós vemos fuga, nós vemos violência. E o retrato de uma sociedade em que todos faziam o que era correto ao seu coração. Já estamos aqui a falar da época dos juízes, em que as pessoas se metiam em problemas e Deus enviava juízes para libertar o seu povo das situações em que eles mesmos se colocavam. E eles acharam que o problema era um problema humano. Eles achavam que o problema é que a sua sociedade não era como as outras sociedades. As outras sociedades tinham um rei e eles não tinham um rei. E eles recusaram essa governança do Senhor e propuseram-lhe, olha, nós queremos um rei para o nosso povo e assim nós com certeza conseguiremos prosperar. E assim Deus fez. Ele disse, unja lá um rei para vocês, eles ungiram Saul e depois de Saul veio Davi e daí foi, como nós sabemos, o período do rei foi uma espécie de ladeira abaixo, né?
Cada rei parecia que ia piorando um pouco mais o rei anterior. E não era sem aviso, Deus mandava seus profetas dizendo: arrependam-se, mudem, mudem de atitude. Eu quero que a justiça flua como um rio no meu povo. Mas eles não quiseram dar ouvidos e continuaram adorando a deuses estranhos, continuaram oprimindo o povo, continuaram se esquecendo do órfão e da viúva, dos estrangeiros e por aí vai. E parece que a gente está aqui numa situação que não há muita solução. Mas há uma esperança. Porque sempre que Deus ele manda uma mensagem dizendo que, olha, vocês precisam mudar, ele também diz o que acontece quando nós mudamos essa atitude. E nós conseguimos ver essa promessa aqui que Deus fez ao seu povo no versículo 5 do capítulo 23 de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Esse rei, meus irmãos e minhas irmãs, ele veio. Esse rei é o Messias prometido, o rei esperado, que é o nosso Senhor Jesus. E ele veio, e o que é que nós fizemos com ele? Jesus que veio, que esteve aqui entre nós, ele que curou paralíticos, ele que curou cegos, ele que fez a pesca milagrosa depois dos discípulos terem passado a madrugada tentando trabalhar sem conseguir pegar nenhum peixe. Jesus que curou a mulher ensanguentada, Jesus que ensinou, Jesus que ofereceu a água viva para a mulher samaritana, está agora pendurado no madeira, recebendo vinagre para matar sua sede. Jesus que é Deus Todo-Poderoso, ele tem o poder para fulminar todos os que estavam ali, a maltratá-lo, a chamar-lhes nomes, que estavam a blasfemar, que estavam a machucá-lo. E ele podia fazer isso, mas ele não fez. E ele não fez porque ele estava pregado. Mas o que o manteve pregado naquela cruz não foram os pregos. O que manteve Jesus preso naquela cruz não foi a força dos soldados romanos. O que manteve Jesus ali foi o amor que ele tinha pelas pessoas. Foi o amor que ele tinha, inclusive, por aqueles que o estavam a maltratar. Jesus, quando estava na cruz, e isso é algo que nós, por vezes, não conseguimos compreender, Jesus ele olha para aquelas pessoas no ápice do seu sofrimento. Imagina lá os pregos atravessando as suas mãos e os pés, e ele cheio de sangue, com sede, fraco. As pessoas, elas quando eram crucificadas, elas morriam sufocadas porque elas não conseguiriam manter o corpo para cima, né? Então Jesus naquela situação, olhando para aquelas pessoas que estavam ali fazer mal, ele faz algo que é impensável. Ele ora ao Pai e ele intercede por eles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele não esperou não fez uma lista de requisitos para que fizesse essa oração. Ele nem esperou que as pessoas sentissem remorso ou coisa do tipo. Ele olhou para aquelas pessoas e simplesmente, enquanto elas faziam o que faziam, ele simplesmente pediu perdão ao Pai. E eu peço permissão aos irmãos para ler aqui uma citação do teólogo alemão Bonhoeffer. Eu não sou alemão, não sei falar alemão, então me desculpem se eu falei errado, mas ele escreveu aqui sobre a cruz, porém, e todos eles, com seus pecados, naquele momento foram abarcados pela oração de Jesus por perdão. O amor misericordioso de Deus vive entre seus inimigos. E nós? Será que o servo é maior do que o seu Senhor? C.S. Lewis uma vez disse que ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Nós precisamos ter a consciência, meus irmãos e minhas irmãs, de que somos falhos. Nós vimos que nós falhamos durante a história inteira da humanidade. Não precisa olhar para a história, olhemos para nós mesmos. Quantas vezes que nós deveríamos agir, ter a origem das nossas ações no amor e nós fazemos de uma forma diferente. Mas para todas as vezes que nós falhamos, Cristo venceu. Ele venceu a morte e nós podemos ter a certeza de que por meio de sua obra nós alcançaremos perdão e redenção. Que o Senhor assim nos abençoe.